Olá, meninos, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre o gênero carta do leitor. Vocês já ouviram falar? Já leram alguma carta do leitor? É sobre esse gênero que nós vamos estudar as características, a função dele, tá bom? Então nós vamos ter hoje uma aula de redação que vai tratar sobre este assunto, ok? Eu sou a professora Isabel, do Centro de Ensino e Período Integral Dr. Zenci Gonzaga Jaime. E se você quer saber o que é uma carta de leitor, assiste essa aula. Vem comigo, deixa o seu like aí, tá bom? Vamos entender um pouco esse gênero. A carta de leitor, que também é chamada de carta do leitor, é um gênero textual argumentativo presente em diversos meios de comunicação. Como você já deve ter notado, deve ter tido contato com revistas, jornais, sites, etc., certamente notou que a maioria desses meios de comunicação possui uma seção destinada à expressão das opiniões de seus leitores, não é mesmo? Tem um espaçozinho lá que é destinado às opiniões dos leitores. As pessoas que leem a revista, que leem o jornal, não é? As revistas deixam esse espaçozinho lá para ele. Os editores, eles utilizam esses espaços para estabelecer um diálogo com o público, ao qual destina suas publicações. Opiniões dos leitores, diálogo com o público. Vamos marcar aqui. E, entre outras coisas, avaliar a qualidade do próprio trabalho, ok? Além de manter esse diálogo, de conhecer a opinião do leitor, o editor faz o quê? Ele aproveita esse espaçozinho para avaliar o próprio trabalho. No entanto, para que o leitor se adeque ao meio formal de comunicação, é necessário conhecer a estrutura da carta de leitor. Para tanto, vamos observar um exemplo desse tipo de texto. Então, observe. Nos jornais, nas revistas, existe um espaço que é destinado para opiniões dos leitores. O editor da revista, quando ele deixa esse espaço lá em aberto, ele quer manter o diálogo com o seu público leitor. E é uma forma do editor perceber, digamos assim, a perceber como que o seu trabalho está sendo visto pelo seu público, não é? É uma forma de avaliar o trabalho da revista. Vamos ver um exemplo de carta de leitor. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região centro-oeste, especialmente o destaque feito a Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam também o nosso povo. Atenciosamente, JS. Olhem para esse modelo aqui de carta do leitor. É possível notar que nesse tipo de carta, nessa carta que nós acabamos de ler, o leitor vê-se representado na reportagem realizada pelo meio de comunicação, que no caso era o editor, né, responsável por essa reportagem sobre o Centro-Oeste. E ele identifica diretamente com essas informações passadas pelo texto, ou seja, ele fica feliz porque ele se vê, ele reconhece que as informações tratadas no texto são verdadeiras, não é? Por essa razão, ele parabeniza a equipe responsável e expressa sua opinião de contentamento. Todavia, gente, nem toda carta é de contentamento. Existem as cartas desse tipo que também podem expressar uma opinião contrária ao que está sendo defendida pelo meio de comunicação. Veja, antes de eu mostrar o outro exemplo que se posiciona contra, porque esse aqui está se posicionando favorável ao que foi publicado, quero chamar a atenção de vocês para a estrutura. Observe: local, data, saudação inicial, corpo do texto, despedidas e assinatura. Perceberam essa estruturazinha? Igualzinho a carta, gente, a carta pessoal, não é? Local e data, saudação inicial, corpo do texto, a despedidas, que é o fechamento, e a assinatura. A carta de leitor, ela tem essa estrutura, que é igual ao da carta, porque essa estrutura, ela pertence basicamente a todo e qualquer gênero epistolar, ou seja, todo e qualquer gênero que estiver vinculado à carta. Então,
qualquer tipo de carta vai obedecer, vai trazer essa estruturazinha aqui. Vamos ver agora o exemplo de carta em que o leitor não se mostra contente, favorável com o que foi escrito lá no jornal. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores, que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como essa. Percebam, gente, nesse caso aqui, o nosso leitor ele é contrário aos fatos que foram narrados naquela reportagem, naquele artigo que foi publicado na revista, tá? Olhando para a estrutura, local e data, saudação inicial, que é o cara editor, corpo do texto, fechamento, que é a despedida, e a assinatura. Observe a linguagem, é sempre uma linguagem muito simples, porque a pessoa que escreve a carta do leitor, ela sabe que a sua carta ela vai ser publicada na revista, no jornal. Então, é um texto que vai ser lido por qualquer pessoa. O público é imenso, é aberto. Então, ela procura sempre uma linguagem bem acessível a todo o público. Tá bom? Dessa forma, observemos que esse gênero textual possui um aspecto argumentativo, pois tem como objetivo expressar as opiniões que confrontam ou confirmam algo anteriormente apresentado. Ou seja, a carta de leitor tem como objetivo expressar opiniões que confrontam ou confirmam algo anteriormente apresentado, ou seja, um artigo que foi publicado em uma revista, em um jornal e etc. Então, o objetivo da carta de leitor é expressar a opinião do leitor. E o possui o que? Ele é um gênero argumentativo. Você vai argumentar se mostrando a favor ou contra, favorável ou desfavorável ao assunto que foi abordado. Vamos ver a estrutura. Como podemos perceber, apesar dos diferentes posicionamentos expressos nos textos acima, eles apresentam uma estrutura textual semelhante, não é mesmo? Os elementos que o compõem são local e data, como eu já mostrei para vocês, o cumprimento formal, que é o vocativo, conforme os tratamentos adequados. Esse cumprimento formal a gente chama de saudação inicial também. A introdução com a menção à matéria, no caso o texto, a reportagem, que foi publicada com o objetivo de contextualizar até mesmo quem não tenha tido contato com o texto, ao qual nos referimos, dando importância à crítica que fazemos. Então, logo de início, na carta de leitor, ele fala que é a respeito da reportagem sobre o estado de Goiás, ou seja, suponhamos que eu, leitora, não tenha visto essa reportagem, estou vendo apenas a carta de leitor, então eu preciso saber sobre o que ele está falando, e ele está falando sobre aquele artigo que foi publicado sobre o estado de Goiás. O desenvolvimento com fundamentação da opinião por meio do uso de dados e informações apresentadas no texto ao qual se refere. A conclusão, retomando a opinião expressa e a expressão cortês de despedida. Isso aqui, ó, com a introdução, desenvolvimento e conclusão, é o corpo do texto, né? E aí a expressão de cortês de despedida, que é o cordialmente, atenciosamente, ok? Tem a questão do uso de uma linguagem formal, isso é simples, mas ela é formal, porque não cabe uma carta de leitor, gírias, xingamentos, palavras de baixo calão, nem o editor vai publicar texto que leva essas palavras, não é? E o que mais posso dizer para vocês? A linguagem formal é simples, porque o público é qualquer pessoa. Assim, nota-se a importância da observação da estrutura textual desse tipo de texto, uma vez que ele será veiculado em um contexto formal de comunicação, no caso jornal, ou revistas ou da internet, que exige adequação no que diz respeito à sua função expositiva e argumentativa, que a sua função qual é a função desse veículo de comunicação? O veículo de comunicação, a carta de leitor, tem a função de expressar a opinião do leitor. Vamos ver um outro exemplo aqui de carta de leitor. É Foz do Iguaçu, 26 de setembro de 2007. Isto é. Parabenizo a Isto é pela reportagem. É preciso que este assunto entre na pauta da família brasileira e que a família brasileira reassuma seu papel de conscientizar os jovens. A solidão, o desejo de ficar sozinho constantemente se torna muito perigoso diante do avanço da internet,
que permite aos jovens viver socialmente estando sozinho. O número de suicídio entre os jovens deixa claro que pouco ou nada se faz para evitar a tragédia. José Farias. Esse trecho aqui de carta que nós temos da Isto É, gente, essa carta de leitura que foi publicada na revista Isto É de 2007, é uma carta que está falando sobre os problemas do suicídio entre os jovens brasileiros, que faz referência ao mês de setembro, Setembro Amarelo, que é uma campanha, não é, de incentivo à vida, digamos assim. Então, a revista Isto É publicou lá um artigo sobre o Setembro Amarelo, essa campanha de prevenção ao suicídio. O leitor José Farias leu esse artigo e se mostrou favorável. Então, ele escreveu para a revista parabenizando, ok? Bem, assim nós chegamos ao fim de mais uma aula de redação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês agradeçam muito pela atenção. E olhe, gente, as nossas vidas importam. Setembro Amarelo é um mês de conscientização, tá, gente? Campanha de combate ao suicídio. Fiquem atentos. Mais, beijo, obrigada e até a próxima.